Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos continuar falando sobre o santuário. Bom, eu vou começar agora falando desde que o pecador cometia o pecado até a extinção final do pecado, através de Jesus. Bom, quando alguém cometia um pecado, ele arrependido pegava um cordeiro normalmente. Ele tinha que ser sem defeito, porque ele representava diretamente Jesus, que viria perfeito e morreria por nós pecadores. Ele levava até o pátio do santuário que Moisés tinha construído, né, parecido com o primeiro santuário que foi mostrado, o santuário original que está no céu. E lá no pátio, no altar de sacrifício, ele matava, confessava os pecados sobre a cabeça do animal e ali ele transferia para o animal os seus pecados. E aí ele confessava, matava o animalzinho e o sangue era colhido numa tigela e depois da morte do animal, esse sangue era levado pelo sacerdote, que tinha acesso à primeira parte física dessa tenda, que é o nosso santuário, é o nosso tribunal de justiça, e o sacerdote levava até esse lugar santo, onde ali ele seria transferido para o tribunal de justiça, ou para o santuário. Bom, esse tribunal de justiça, na verdade, o sacerdote, ele era como se fosse uma espécie de advogado, ele intercedia pelo pecador arrependido. E o animal, a gente sabe que não era suficiente, ainda precisava desse rito de passagem e uma transferência para o tribunal físico. O pecado, ele não era perdoado, ele era apenas transferido, até que os pecadores fossem julgados de fato. Bom, o santuário era como uma espécie de símbolo de Jesus, que viria e morreria por nós. Na Bíblia, lá em João, capítulo 2, do verso 19 ao 21, ele mesmo disse que ele representava o santuário. Olha só, fala assim: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo, ou seja, Jesus aqui não estava falando do santuário físico, do templo, não. Ele estava falando dele mesmo, que morreria e em 3 dias ele ressuscitaria. Jesus era a própria personificação do santuário. Todos os rituais ali simbolizavam o que Jesus faria futuramente pelo povo e por nós também, pelas pessoas que existiriam ao longo de todos os séculos e milênios. Bom, esse tribunal que foi construído por Moisés, ele era um símbolo, né, de Jesus, como eu disse anteriormente. Então, aquele tribunal era uma espécie de ser vivo. Era como se ele assumisse em si mesmo os pecados do homem, até que Jesus se manifestasse e assumisse nele mesmo os pecados que estavam nesse tribunal. Era uma espécie de jeito pedagógico de Deus nos mostrar o que ele faria no futuro por nós. Bom, o tribunal ele era a habitação de Deus. E como Deus se manifestava ali, era como se como se Deus, na pessoa de Jesus, assumisse aquela transferência, aqueles pecados. Então, o homem transferia para o cordeiro morria, o sangue dele era levado pelo sacerdote até o santuário, ou o tribunal de justiça, como a gente está usando o termo, e ali ficava até que o julgamento final fosse feito. E Jesus, que estava ali naquele momento, era a habitação de Deus, ali no santuário, seria a pessoa que pegaria toda essa transferência. Você está vendo que era apenas uma transferência? Não acabava com a dívida do pecado, apenas era transferida até que o ser perfeito pudesse assumir, de fato, esses pecados e morrer, porque o salário do pecado é a morte. Bom, então não tem dúvida, a estrutura do santuário, que era complexa, as suas cerimônias totalmente detalhadas, tudo ali apontava para Jesus, que viria e um dia morreria e assumiria todas as consequências finais do pecado, que é a morte. Tá vendo como Deus nos ama? Ele quer mostrar pra gente sempre que o seu governo é de amor, que o seu governo é de justiça, e ele assume toda a responsabilidade de coisas que eu e você fazemos.